Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui para vocês. E eu pretendo fazer alguns vídeos desse tipo, tá? Que são o quê, né? Eu respondendo algumas perguntas que o pessoal faz na comunidade, que o pessoal faz lá na nossa própria comunidade, no server do Discord, sobre alguns assuntos básicos, outros nem tanto, mas que sempre tem é importante discorrer sobre, né? Falar um pouquinho das motivações, do porquê dessa resposta que eu vou dar, que não é tão simples, não é algo que entregue apenas um tutorial aqui, entende? É uma resposta que te provoque a pensar o porquê você deve fazer ou não deve fazer. Sempre procuro trazer vídeos dessa forma, até para instigar você a buscar mais, se aprofundar mais, tanto no desenvolvimento como na arquitetura de software e soluções, beleza? O vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre a parte de Worker Services, Hosted Services, Background Services, né? Então, tem vários nomes aí, principalmente no nosso ecossistema .NET, né? Onde a gente tem a possibilidade de desenvolver serviços que rodam em segundo plano, né? Que seria mais ou menos isso a questão dos Background Services. Primeiro, é bom deixar claro aqui, né, no início do vídeo, e esse é para ser um vídeo rápido, mas explicando algumas coisas importantes, tá? O que é um Background Service? Como eu já comentei, é algo que roda em segundo plano, mas por que algo tem que rodar em segundo plano, né? Qual que é a motivação? Por que não roda diretamente numa tela, diretamente ali na interface, na mesma thread do usuário, que ele está interagindo com a interface ali com o seu front-end? Existem, né, processamentos que não necessitam de uma interação, ou que uma interação do usuário ela já foi feita inicialmente e ela precisa ser processada. Muitas vezes esse processo ele é muito custoso, ele é pesado, ele demora muito tempo, e ele tem que ser feito de diferentes formas. Aqui eu estou sendo um pouco genérico porque existem várias formas de fazer e vários tipos de processamento que você tem que desempenhar na sua aplicação, né? Mas basicamente você não depende de iteração do usuário ao longo do tempo para processar aquele item. E muitas vezes a gente quer fazer isso em segundo plano para não prejudicar a experiência do usuário em tela. Imagine que você está solicitando um relatório, você clica no botão lá e fica um loading eterno na sua tela, né? Então você fica preso, a sua experiência fica presa numa tela, sendo que isso poderia estar sendo processado fora das vistas, né? Fora da visão do usuário, sendo processado em paralelo, e quando esse relatório estivesse pronto, você poderia notificar o usuário através daqueles balãozinhos de notificação, ou um e-mail, ou alguma outra forma, falando, seu relatório está pronto, vá até a tela X e baixe o seu relatório, visualize o seu relatório, enfim. Né? Então isso entrega um pouco mais de uma experiência melhor para o usuário, para ele não ficar travado esperando talvez 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos numa tela de loading sem poder fazer mais nada. Beleza? Então, essa separação de services rodando em segundo plano ajuda no que? A experiência do usuário, ajuda na questão do próprio processamento, onde você consegue dedicar algum hardware, alguma estratégia de escalabilidade para esse processo em segundo plano, enfim, várias coisas aqui, tá? Mas isso aqui era só para dar um overview, não é um vídeo sobre processamento em segundo plano em si, né? Mas é sobre um detalhe específico de uma pergunta. Só pontuando que no canal já tem uma live falando sobre a questão como você deve pensar assincronamente, né? Processos assíncronos, como que você lida com isso, que dá um match muito legal com esse assunto de Background Services. Então lá eu me aprofundo mais, o porquê, quais são as vantagens, desvantagens sobre isso. Então vale a pena aí voltar no canal e dar uma olhadinha, beleza? Eu vou mostrar aqui
entrando agora um pouquinho no contexto .NET, né? Como que a gente tem, quais são as opções que a gente tem para criar nossos background services no contexto ali de uma aplicação, né? E aqui eu vou colocar um cenário que dá match com a pergunta em si. Bom, então aqui nós temos da própria documentação da Microsoft, né, duas formas de a gente ter aqui nossos background services ou hosted services, né? E aqui é a questão de a gente poder ter um serviço em background rodando na nossa própria aplicação, que aqui o caso é uma API ou uma aplicação web, né? Que é esse do lado esquerdo. Então perceba aqui o ASP.NET Core iWeb Host, né? E aqui então a gente tem uma API rodando normal, onde eu consigo fazer requests para os meus endpoints. É uma API normal, né? Tem toda a questão do HTTP. E também eu tenho dentro dessa mesma aplicação rodando um background service que está compartilhando ali, né, os recursos com essa outra aplicação que está rodando, que é essa API, por exemplo. Então aqui na imagem vocês veem aqui que eu tenho aqui a parte HTTP, Web HTTP Features, podendo ter um MVC aqui também, né, rodando. E aqui tem os meus background services, né, aqui coloca as minhas tasks, né, rodando em background. Então tem aqui uma classe My iHosted Service A, B, C, N. Então posso ter vários aqui dentro rodando embedado, né? Rodando na mesma aplicação da API, da minha aplicação web aqui, né? Como um todo. Então essa é uma opção. E a pergunta que tende a ser respondida aqui com todo esse contexto será que eu tendo uma aplicação web já, uma API, e agora eu preciso colocar um processamento em background, será que eu coloco junto, tudo na mesma aplicação, então meu background service junto com a minha API, ou eu crio uma outra aplicação que vai ser só essa parte do background service, né? Tá aí o dilema, será que eu separo ou se eu deixo junto, né? O que eu tenho que analisar, o que é importante ver para tomar essa decisão. Então aqui do lado direito eu tenho uma outra opção que é o .NET Core iHost, né? Aqui ele fala que mais as interfaces, depois a gente vai entrar um pouquinho nisso, tá? Mas aqui o que eu quero passar é que a da esquerda ela tem uma API rodando junto e os background services tudo na mesma aplicação. No lado direito eu tenho só os meus background services rodando independentemente, não tem uma API rodando junto, né? Então tem esses dois formatos aqui. Aqui ele até traz, né, no lado esquerdo, pode ser uma aplicação MVC, uma Web API, etc. Do lado direito é um processo simples, uma console app, né? Ou um worker service, né, que eu vou mostrar agora nas novas versões do .NET. Já faz um tempo, na verdade, mas a gente já tem, não precisa ser um console app, né? No fim das contas, ele é um console app também, mas tem templates lá que você pode criar de forma diferente. Eu vou mostrar na lista ali de templates, tá? Aí eu vou mostrar aqui quais são as nossas opções com o .NET, como que eu crio isso, de forma bem rápida, que a intenção não é mostrar a implementação nem nada do tipo, né? Falar sobre as implicações em separar ou não, mas para ficar um conteúdo um pouquinho mais rico, eu vou mostrar. Então aqui eu estou já no meu console aqui, vou dar um .NET new --list e aqui ele nos mostra quais são as opções, né? Os templates de projeto que a gente pode criar. Então tem, se eu dou um .NET New Web, vai criar um projeto ASP.NET Core vazio, né? Se é gRPC, se é Web API. Então, por exemplo, aqui esse do ASP.NET Core Web API seria o template da nossa primeira aplicação, a API mesmo, beleza? E aí eu vou tendo várias opções, o console está aqui, console app. Então, o que eu poderia fazer se eu quisesse fazer separado? Faço primeiro um projeto Web API, depois faço um .new console,
né? E aí implemento os dois. Só que tem um template mais fácil caso eu queira separar em duas aplicações, que é o .NET. Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer. Aqui, ó. .NET New Worker, né? Então, que é o Worker Service, que já é um template criado para deixar bem pronto para você implementar o seu processo rodando em segundo plano ali, né? Ele já criei algumas estruturas. Eu vou mostrar que eu criei projetos dos dois tipos. Então, já tem esse template caso você queira criar um Worker Service separado. Caso você queira criar tudo junto, .NET New Web API vai criar uma API e dentro do projeto que você já criou de API você implementa teu Background Service. Beleza? Vou mostrar aqui no Visual Studio Code que eu já criei duas aplicações. A primeira aqui é uma aplicação API com Background Service que eu implementei e a segunda é aquele Worker Service que eu acabei de mostrar nos templates. Então, caso eu queira fazer junto, como que eu posso fazer? Isso aqui é a aplicação comum quando se cria, né? Ele criou aqui uma API, tem os meus controllers. Os controllers aqui tem o de teste, né? Da demonstração aqui do próprio template. Então tem aqui um HTTP GET aqui, né? Para buscar a previsão do tempo, vamos dizer assim, né? Então é uma dummy application aqui. Traz toda a estrutura do ASP.NET e tudo mais. Mas o ponto é, se eu quiser colocar um background service, como que eu faço? Antes de fazer isso, eu vou mostrar que essa API é algo normal, tá? Então aqui, deixei setado aqui para rodar a API, vou iniciar ela aqui para vocês verem que ela se comporta como uma API normal. Então aqui ele abriu, certo? Vou dar um /swagger, porque daí ele já abre a documentação aqui, né? Então é uma API normal, tem um endpoint get, vou dar um tryout aqui, trouxe as informações aqui, beleza? Então, uma API normal. Só que, eu vou parar ela aqui, fechar isso aqui. Se eu precisar implementar então um background service, como que eu faço? Ok, vamos lá no nosso program.cs. E aí começa a questão, como eu coloco uma aplicação rodando em segundo plano dentro de uma aplicação que já existe? Aí que existem os termos que divergem um pouquinho. É uma aplicação rodando em segundo plano, então é um background service, beleza. Mas aqui no ASP.NET, eu tenho, no meu programa, né, eu tenho a opção de através dos meus Service Collection, adicionar um serviço hospedado, né? Um hosted service. E aí o que eu estou falando? Eu estou colocando mais uma tarefa aqui, um serviço para rodar junto com você. E aí eu tipo com a classe que é o meu background service. Então add hosted service worker, que é o nome da minha classe aqui. Essa classe que vai rodar que é esse background service, o que ela precisa ter? Então ela precisa herdar de background service, que é uma classe aqui do próprio .NET, beleza? E aqui, implementando né, herdando dessa classe aqui, ele me obriga a criar, né, esse execute async, tá? Então ele é um método aqui obrigatório, já recebendo um cancellation token. E aqui dentro você implementa o que você precisa fazer no seu processamento de segundo plano. Preciso consultar de um banco, inserir em tal, preciso somar dois números, preciso, enfim, consumir uma fila, fazer um processamento e fazer uma request HTTP. Tudo o que você precisar você vai ter que fazer aqui, não necessariamente todo no mesmo método, você pode chamar outras classes, enfim, isso aqui é programação normal, né, pessoal? Mas você dá o pontapé do processamento aqui. Nesse caso, o que está sendo feito é, enquanto ninguém solicitar o cancelamento dessa task, através do cancellation token, vai ficar logando worker inside API running at e a hora, né? E aí ele espera aqui um segundo e fica rodando eternamente até alguém cancelar. Beleza?
Simplesmente é isso. Então, aqui é uma das formas de a gente fazer o background service. Com o evoluir das versões do .NET, esse background service apareceu. Apareceu o quê? Para simplificar a criação de serviços em segundo plano. Nas versões mais antigas lá, a gente tinha uma interface apenas que te dava a opção de você fazer do zero muito mais as coisas. O que é isso? Né? É uma interface que, na verdade, vou dar um F12 até aqui para a gente navegar, que é essa interface aqui, é iHosted Service. Então eles criaram só uma classe abstrata para facilitar a tua vida. Antes você tinha esse iHosted Service aqui que você herdava, né, implementava aqui diretamente na sua classe. E aí você precisava implementar o quê? O Start Async e o Stop Async. Você ainda pode fazer isso se no teu Start Async e no Stop Async tiver que fazer algo diferente ou algo um pouco mais mirabolante ali, né? Aqui já é uma facilitação, então se você ler a própria documentação do Start, ele é disparado quando a aplicação, quando o application host, né, quando a API ali sobe, né, está pronta para startar o serviço. Então ele garante a ordem ali, sabe que já tem que startar, que o teu host já inicializou as dependências e aí ele starta nesse Start Async. No Stop Async a mesma coisa, né? Quando ele está sendo desligado graciosamente, vamos dizer assim, né? Através do Cancellation Token aqui. Então tem toda uma implementação base. Mas caso você queira, você pode muito bem vir aqui fazer um iHosted Service. E aí você vai ter que implementar a interface com Start Async e Stop Async. E aí esse execute aqui some, né? E você implementa tudo no Start e no Stop. Mas aqui o Background Service nos atende muito bem, beleza? Vou executar aqui novamente, então. A minha API vai subir. E como eu tenho o Background Service rodando e já registrado no programa aqui para subir junto, ele também vai subir. A API continua funcionando, tá aqui, certo? Tá retornando. E também pode ver que aqui no Debug Console tá aparecendo aqui, ó, o log 1235, 1230, 30 e 39, 30 e 40, 30 e 41. Ele tá logando, ou seja, ele tá fazendo o que está programado para fazer aqui, worker inside API running, e está logando na tela, beleza? Então, isso aqui é o processamento. Aí, abstrai na sua cabeça que esse log poderia ser uma outra tarefa rodando em background, ok? Dito isso, vamos para o segundo exemplo, onde nós temos um worker service apartado da API. Então, é uma aplicação que é muito parecida, mas no Program CS dele, ele não tem nada que diga que é uma API ou que tem que inicializar roteamento HTTP, não tem todo aquele setup de uma API, obviamente, porque ele não é. Então aqui, se você for ver na API, ele tem um monte de coisa, ó, Endpoint API Explorer, que é do Swagger, HTTPS Redirection, Authorization, Map Controllers, né, coisas que um Worker Service não tem, controllers, não tem nada. Então não tem por que usar. Tanto é que, se a gente for ver o tipo do projeto aqui no CSProj da API, ele é um Microsoft.NET SDK Web. E já lá no Worker Service ele é um Microsoft.NET SDK Worker, né? E ele já vem com o pacote instalado, que é o Extensions Hosting. E aí como que fica o Program CS dele aqui? É simplesmente eu criando aqui um default builder, aqui um host, né? Um iHost, e por isso da questão aqui do iHost, né? Quando ele é separado. Quando eu crio numa API, ele é um iWebHost. Em versões mais novas, ele é tratado aqui no programa como um Web Application mesmo, né? Ele fica aqui, ó, quando eu dou um build, né? Ele fica um Web Application, beleza? Que se a gente for olhar,
também, ele é filho de iHost, né? Então ele é só uma implementação, vamos dizer assim, com esteroides para a web do próprio iHost que a gente está vendo aqui no Worker Service. Então, o Worker Service é bem mais simples. A gente tem aqui a criação dele e dentro do Configure Services aqui eu consigo fazer a mesma coisa que eu estava fazendo na API, que é adicionar um serviço hospedado, né, um Hosted Service, apontando aqui também para a minha classe Worker, que é a classe também que eu simplesmente copiei igual a outra, só mudei um pouquinho o texto aqui para a gente conseguir visualizar que é a outra aplicação rodando. Olhando assim, são duas aplicações que, em termos de background service, fazem a mesma coisa, né? Só que uma, eu já estou aproveitando que eu tenho a minha aplicação API, e a outra, eu estou standalone aqui, estou segregado da outra aplicação. Só vou rodar essa outra aqui para mostrar que também está funcionando, né? Ele não vai abrir nenhuma janela do navegador, nem nada do gênero, porque não é uma API, obviamente. E ele fica aqui, ó, Worker Service Standalone, Running, at e a data. Né? Então ele está rodando também, só que ele não está junto com a outra aplicação. Beleza? Bem simples, só para mostrar a diferença. Não tem muito complexidade aqui. E aí, só explicando, né, que é o que eu já falei, mas aqui tem um diagrama para facilitar, que eu posso então ter um web host ou iWeb host, que eu comentei, né, que nas versões mais novas ali é direto Web Application, ou o host, iHost aqui, né, que aí o que acontece? Eu posso ter a minha classe de Hosted Service, que a gente chamou de Worker lá na aplicação, que é o que vai fazer o Execute Async, né, que vai ter dentro desse Execute Async o que a gente quer processar. Ele é filho aqui da classe base, que é o Background Service, que por sua vez implementa a interface iHosted Service. Então esse aqui é o diagrama aqui da estrutura que a gente implementou ali. Beleza? Mas vamos lá. Dando todo esse contexto do como cria, quais são as diferenças, se eu tenho uma API, tenho um Worker Service separado, né? Vem o questionamento, vamos dizer assim, chave aqui do vídeo, né? Separar ou não separar? Se eu já tenho uma API, vou aproveitar e vou colocar lá junto, ou não, vou colocar separado, certo? Primeiro a gente precisa entender o que esse background service que você vai implementar ele faz. Ele é algo que processa um relatório ou uma tarefa pesada? Ele vai impactar na API que você já tem, na performance da API que você já tem? É algo que você espera? Você está aceitando que isso impacta na API e está tranquilo com isso? Né? Você tem que medir isso. Ou não, o background service é só um detalhezinho que ele, por exemplo, ele vai ficar enviando algumas estatísticas para um sistema de CS, né, de Customer Success, por exemplo. Acessou funcionalidade tal, acessou a API tal, faz uma HTTP request para fora, né? Ele chamou a API X, ele usou tal filtro, né? Coisas assim mais tranquilas, vamos dizer assim, que não geram um estresse tão grande na aplicação. Tem que ser feitos de forma... Tem não, né? Mas assim... podem ser feitas de forma assíncrona, mas são leves, né? Então não tem um impacto direto na performance da API ali. Nesse ponto, se são tarefas mais simples, eu não vejo problema de colocar junto, tá? Até porque o que o Background Service está fazendo está diretamente ligado com uma tarefa que a API desempenhou ali, precisa logar o que foi chamado na API em outro lugar, etc. Está bem linkado com as duas coisas, né? Então, primeiro tem que entender o que o Background Service faz para saber se separa ou não separa. Se ele é bem leve, não gera muito impacto,
na minha opinião, não tem problema de deixar junto. O que justificaria também deixar junto? É o próprio compartilhamento de código, né? Se você tem ali algo pequeno a ser desempenhado nessa tarefa em segundo plano, não tem por que separar, na minha opinião. Mas o compartilhamento de código não é um fator determinante para deixar junto, né? Ah, porque está na mesma aplicação. Não, porque todo mundo sabe, né? Ou a maioria do pessoal sabe que se a gente quer ter uma classe precisa compartilhar em duas aplicações, a gente cria uma biblioteca base, um shared da vida ali, né? Uma biblioteca compartilhada, e não tem problema de ter aplicações separadas, segregadas, utilizando uma biblioteca compartilhada. Então, se o seu ponto é vou deixar junto só para compartilhar código, isso não é uma boa um bom motivo, tá? Você tem outras formas de fazer isso. Outro ponto, deploy simplificado. Justificaria eu ter o background service em uma aplicação só? Ah, só tenho que configurar um pipeline, um build, um deploy. Quando faço deploy da API, já faz deploy do background service junto. Novamente, se for um processo que não é muito pesado, que faz coisas simples, que não vão onerar a API, tranquilo, acho que o deploy é algo que pode facilitar também, né? Tipo, é um trabalho a menos, então não teria problema de deixar junto, né? Esse é um ponto que, se for uma tarefa que é muito onerosa na sua empresa, né? Fazer 2 deploys, configurar 2, a maturidade do DevOps não estiver tão forte assim, até pode justificar deixar na mesma aplicação se o processamento não for muito pesado, né? Então, já falei ao longo desses outros tópicos, né? Mas uma das principais coisas é um processamento pesado? Vai onerar ou não vai onerar a minha aplicação da API? Esse é um ponto muito forte de decisão, né? Porque quando se roda algo em segundo plano de uma aplicação que já tem a sua função ali, você não quer que nada fique sugando recurso ou fique impactando. Putz, manda um request para aquela API, demora um monte e tal. Você vai ver o background service que está onerando muito porque está fazendo uma coisa nada a ver com a API, né? Ou que não precisaria estar ali junto com a API. Então, se esse teu background service faz algo muito pesado ou que demora muito tempo, já é um grande indicador para você separar. Beleza? Mais um ponto aqui. Se você precisa escalar essas aplicações, e aqui eu estou colocando a sua API precisa escalar, certo? Só pelo motivo de receber bastante requests. E o seu background service não necessariamente precisa escalar. Se eles estiverem juntos, um precisando e o outro não tinha necessidade, eles vão ter que escalar automaticamente ao mesmo tempo, porque está tudo na mesma aplicação, correto? Então, quando você tem ritmos de escalabilidade ou indicadores que precisa escalar de forma independente, você precisa separar essas duas aplicações. Aí eu não vejo muito como justificar deixar tudo junto. Ah, mas não vai ser um problema escalar também o background service. Ou o contrário, vocês precisam escalar muito o background service e vai ter que escalar a API junto, porque estão na mesma aplicação. Não tem muito porquê, né? Então eu separaria. Separaria nesse caso se você precisa escalar independentemente as duas aplicações. E também tem a questão de segurança, né? Por mais que um background service rode sem uma interface direta com o mundo externo ali, com uma interface que alguém pode chamar, dependendo como é implementado, né, ou configurado, pode ser que você tenha alguma brecha de segurança ocasionada pela API em algum endpoint ali, que tenha, através de um código compartilhado, influência no background service, que vai rodar algo mais crítico, alguma coisa assim, e pode ter um side effect ali no processamento de segundo plano.
Então, se você tem uma aplicação totalmente segregada, você não teria essa questão de problema de segurança, ou não deveria ter, né? Então, esse é mais um ponto. Mas aqui, resumindo, né, o conteúdo desse vídeo, devo separar ou não devo separar? A resposta sempre, né, e que eu gosto muito e que traz pelo menos uma demonstração que alguém se importa ou que está preocupado em fazer bem, depende, né? Então depende do que você está querendo fazer. Com esses pontos que eu já mencionei aqui, dá de você olhar para dentro de casa, olhar para sua aplicação e ver se faz sentido separar ou não. Outro ponto que eu ainda não comentei, né, mas que facilita e que, vamos dizer assim, contribui para você separar essas aplicações é se elas vão rodar de maneira diferente. Depende do cenário onde você vai fazer deploy. Então, muitas vezes, em alguns cenários, você tem clientes que rodam totalmente on-premise, em ambiente Windows, por exemplo, e aí a sua API precisa rodar no IS e o seu Worker Service teria que rodar como um Windows Service, né? Nessa questão, você teria que separar as duas aplicações para fazer o deploy de uma como um serviço do Windows e a outra como deploy no IS ou em outro web server, por exemplo. Se você deixar tudo junto, o que vai acontecer? Teu background service rodando junto na mesma aplicação que a API, ambos vão consumir processamento do IS ou daquele web server que você está fazendo deployment, né? E aí pode ter, por questão de configuração, alguma coisa do gênero, você ter configurado aquele web server para rodar com características, né, ou com limites de processamento ou em memória para aquela API, mas aí você vai ter que ficar ajustando porque tem um worker service invadindo ali o escopo de uma API. Tá? Então tem pontos específicos, né? Tem detalhes ali que você precisa tomar cuidado e analisar bem se você precisa separar ou não separar. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a responder, ou pelo menos pensar em como você vai separar ou não o seu background service da sua API, da sua aplicação web, que seja, e faça com que você tenha ganhos aí, tanto em produtividade, manutenção e também questões de escalabilidade e segurança nas suas aplicações aí no seu cenário. Não esqueça de deixar um like, se inscrever aqui no canal, interagir com a gente lá no Discord, mande perguntas, mande questionamentos sobre problemas reais que vocês tenham e que a gente possa compartilhar aqui através de vídeo. Eventualmente eu posso trazer essas perguntas e algumas análises, algumas respostas em formato de vídeo aqui no canal para ajudar as demais pessoas também. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!